Tô de volta com o nosso Vida Melhor e a nossa culinária hoje tá chiquérrima, gente. Você vai aprender a fazer o bolo de abóbora sem glúten, sem lactose, que é uma delícia, mas quem ensina é essa maravilhosa aqui, Carol Acquisti. Seja muito bem-vinda, dá um beijo aqui. A Carol, ela é blogueira e ela tem um blog especializado em trazer receitas para as pessoas celíacas. Olha, quem não come glúten vai tirar tanto proveito das receitas da Carol. E quem come também, porque na verdade as receitas são deliciosas, tá? E você vai amar. Ela vem conquistando bastante o mundo da internet, porque cada receita que ela cria, ela posta e é uma mais gostosa que a outra, o povo vai comentando, vai compartilhando e é demais. Só para você ter uma ideia, no Facebook ela tem mais de 12.500 curtidas em cada receita, ou seja, é um sucesso, viu? Então ela tá aqui com a gente pra gente aprender a fazer esse bolo de abóbora, né, Carol? É isso aí. Então vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Esse bolo, na verdade, ele não precisa nem utilizar batedeira, ele é um bolo que é bem fácil de fazer e a gente tem 3 etapas. A gente primeiro começa misturando as farinhas, né? Todas as farinhas secas, então a gente utiliza o açúcar mascavo. Tá. A gente utiliza aqui, eu uso uma misturinha que é a farinha de arroz integral e farinha de sorgo. Eu gosto muito da farinha de sorgo, que ela é uma farinha que ela é suave, é uma farinha que para bolo sem glúten ela é muito boa. Mas caso as pessoas não encontrem, pode utilizar a farinha de arroz integral normal. Farinha de amêndoa, trituradinha. Aí a gente utiliza aqui o polvilho doce, amido de milho. A gente coloca aqui as especiarias, eu fiz uma misturinha de canela, noz moscada e um pouquinho de cravo, uma pitadinha de cravo, mas aí é a gosto de cada pessoa, né? Aqui é uma mistura que eu fiz, é o fermento em pó. Aí tem que prestar bastante atenção na embalagem, porque alguns fermentos têm glúten, então a pessoa tem que prestar bastante atenção. E o bicarbonato de sódio, que ele dá uma sustentação na massa. E aqui é a famosa goma xantana, que esse pozinho, ele é um pozinho que ele é espessante, então ele dá textura na massa sem glúten. E a massa fica bem fofinha e macia. Então, essa é a nossa primeira etapa da receita. A gente só mistura... Que são dos secos, né? Dos secos. Eu vou repetir aqui, é 1,5 xícaras de açúcar mascavo, 1 xícara de farinha de arroz integral, 3/4 de xícara de farinha de amêndoas, meia xícara de chá de farinha de tapioca, ou polvilho doce. Ou polvilho doce. 1/4 da xícara de chá de amido de milho, 1,5 colher de fermento com 1 colher de bicarbonato, 1 colher de chá de goma xantana, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de noz moscada ralada. Aí aqui vai acrescentar meia xícara de purê de abóbora, 3 ovos caipiras, meia xícara de chá de óleo de coco e 1 colher de sopa de extrato de baunilha. Exato. Então agora a gente vai para a parte dos líquidos. É super simples, a gente só mistura todos os líquidos. Aqui é o óleo de coco, ele já está no formato líquido. Depois a gente mistura os ovos. Aí a gente mistura o purê de abóbora. Essa abóbora qual é? É a abóbora japonesa. Tá. Mas eu acredito que qualquer abóbora fique boa. Cozinhou, tá com... É só cozinhar a abóbora com água, até ela ficar bem macia. Aí depois é só amassar né? e Não tá precisa pronto. nem usar batedeira, triturador, nada. E aí aqui a gente mistura também a baunilha. A essência de baunilha ou extrato de baunilha. Eu gosto mais do extrato, que ele é mais forte. Então aqui a gente só mistura até virar uma misturinha homogênea e depois a gente mistura tudo nas misturas secas. Tá. Esse bolo ele fica super úmido, super aromático, ele fica uma delícia se você quiser aquecer até um pouquinho para comer ele mais morninho, também fica muito gostoso. Boa essa receita, legal, porque na verdade quando a gente pensa no bolo sem glúten, sem lactose, normalmente ele é mais sequinho, né? Mas esse não, esse molhadinho. Ele é bem úmido. E é lindo, né, Carol? É, ele fica... Com as
amêndoas Ele em tem cima, né? essa coberturinha que é uma coberturinha crocante, né? E isso que no meu ver dá mais graça ainda pro bolo, né? Porque ele tem uma textura úmida e a cobertura tem uma textura crocante. Então é uma mistura de texturas, né? Legal. Então, enquanto você vai agregando aí, vou repetir de novo. Quem não anotou, olha, eu falei rápido, dá uma anotadinha aí. Uma xícara, mais 1/3 de xícara de chá de açúcar mascavo, claro. Uma xícara de chá de farinha de arroz integral. 3/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas. Meia xícara de chá de farinha de tapioca. 1/4 de chá de amido de milho. 1,5 colher de fermento em pó. 1 colher de bicarbonato. 1 colher de goma xantana, 1 colher de sal, 1 colher de canela, meia de noz moscada. E aí vai 1 xícara de chá de purê de abóbora, com 3 ovos caipiras, meia xícara de chá de óleo de coco e as gotinhas de baunilha. Na verdade, assim, as receitas sem glúten, elas levam muito mais ingredientes do que as receitas sem glúten, né? A gente tem que fazer um mix de farinhas que traz esse resultado que seria o da farinha de trigo, né? Então, a textura é essa, é uma textura que é um bolo que é grossinho, é uma massa mais pegajosinha, mas é assim mesmo. E dá pra fazer também na versão cupcakes, que eu trouxe até pra mostrar, que a gente pode fazer eles pode fazer tanto um bolo, né, numa forma tradicional, quanto na versão de cupcakes ou muffins. Lindo. Fica bem gostoso. Aí esse forno tá pré-aquecido. Forno pré-aquecido a 180 graus, por uns 10 minutinhos. Tá. A gente coloca o bolo na forma. A forma precisa ser levemente untada, só com um pouquinho de óleo de coco. O legal desse bolo é que ele é rico, né, gente? Nutritivo, isso é bacana. É um bolo que não é só sem glúten, sem lactose, ele é um bolo funcional. Ele é um bolo cheio de nutrientes, isso é legal. Às vezes a gente faz um bolo, mas tá lá, aquela caloria quase que vazia, né? Um monte de farinha, de trigo, mais nada. Esse não. Esse não. Esse é do bem, né? Esse é. Na verdade, essa é a base da massa. E aí a gente faz agora a coberturinha, que é a coberturinha crocante. Tá, que essa cobertura vai dar toda a graça, todo o charme ao bolo. Isso. Vai dar crocância na massa. Então a gente vai utilizar aqui a farinha pode ser a farinha de arroz integral ou de sorgo novamente. A farinha de sorgo, ela é mais suave, né, como eu falei. Então fica muito bom o sabor na massa. O açúcar mascavo. Uma pitadinha de canela ao gosto. Aí aqui eu tô usando a amêndoa, eu só fatiei ela na faca normal, nem tirei a casca para dar um toque mais rústico mesmo. E aí a gente mistura aqui o óleo de coco, mas aqui eu tô usando ele sólido, porque a gente vai mexer como se fosse uma farofinha, com os dedos mesmo aqui agora. E essa também vai pro forno junto com o bolo? Vai por cima. Então esse bolo ainda não foi ao forno, ele vai com essa cobertura? Ele vai com a cobertura. Tá, que é onde vai dar essa crocância às amêndoas, né? Exato. Então aqui a gente mistura até ficar com uma aparência de areia molhada, assim, né? E aí é só colocar em cima do bolo e já pode ir pro forno por mais ou menos 40 minutos. Tá, ó, o site da Carol é menusemgluten.com, hein? menusemgluten.com. Se você quiser entrar no Face ou no Insta, aí Menu Sem Glúten, tá bom? Aí você encontra as receitinhas dela lá. Ó, Clau, é assim. Joia. Lindo, lindo, né, gente? E ele cresce bastante, viu? Dá pra usar uma forma até um pouquinho maior, que eu fiz alguns cupcakes, mas dá pra usar uma forma de 22, 23 centímetros tranquilamente, que ele cresce bastante. Perfeito. E esse bolo é delicioso, dá pra vender. Era um dos bolos que eu vendia, inclusive, e todo mundo gosta muito. E eu vou provar daqui a pouquinho. Segura um pouquinho aí, Carol, que eu já volto enquanto você coloca no forno. Tá certo. Eu vou lhe dar um recado e já volto. Ai, eu tô com muita água na boca. Vocês sabem que eu adoro um bolinho, né? E um bolinho assim, rico. Nossa, faz meus olhos brilharem.